Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor nesta madrugada. A paz do Senhor Jesus, boa noite ou bom dia, né, para quem está entrando ao vivo com a gente agora ou vai assistir esse vídeo gravado depois. Estamos aqui para mais um propósito de oração na madrugada, para mais um propósito de trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações, né? E eu sou muito grata a este Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos entrando ao vivo na madrugada com esse propósito que começou no nosso coração, né? Aliás, que não é do nosso coração, é um propósito do coração de Deus, né? Até o final do mês de maio, nós estaremos entrando ao vivo nesse horário de 1h da manhã. Nesse horário, nós estaremos aqui trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de renovo para os nossos corações, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido. E eu creio que o Senhor Jesus já tem falado com muitas vidas já têm ouvido a voz de Deus através dessa oração que é feita na madrugada, através dessas mensagens que são colocadas aqui no Facebook e também no canal Olivia Mello, lá do YouTube. A paz do Senhor Jesus, bom dia, né, para quem está chegando com a gente. Já temos aqui a irmã Rochelle, a irmã Angélica, a Neidinha, já estamos ao vivo, né, com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês, amadas, que Deus possa falar verdadeiramente aos nossos corações nesta madrugada. E eu creio que Ele tem ouvido, viu? Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem ouvido as nossas orações. Muitos testemunhos estão sendo contados através dessas mensagens. O Senhor Jesus, Ele nos diz que na palavra dele, a palavra dele chega na tua vida e não volta vazia. E é verdade, não volta vazia. Muitas vidas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E nos últimos dias, né, principalmente, a gente tem observado, principalmente nas redes sociais, quantas e quantas pessoas estão falando de Deus, estão falando das misericórdias do Senhor, e nós precisamos mesmo, né? Como a gente precisa do pão para alimentar a nossa vida, nós também precisamos da palavra para alimentar o nosso espírito. Gleicinha já está ao vivo com a gente, a Polônia também. Boa noite, a paz do Senhor. Obrigado por estarem aqui conosco, que Deus possa nos abençoar em mais esta madrugada, em mais este momento de oração. Eu tenho certeza absoluta que não é em vão. Este nosso encontro, ele não é em vão. Eu tenho certeza que foi o Senhor Jesus que marcou esses encontros virtuais e Ele vai falar verdadeiramente aos nossos corações. A palavra de hoje já tem para esse horário já tem muita gente ao vivo, né? Amém. A paz do Senhor Jesus, irmã Aurilene. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E nesta madrugada nós estamos aqui reunidos para engrandecer o nome dele, para falar das bondades dele. A palavra de Deus está lá em Provérbios hoje. Hoje nós vamos meditar apenas em um versículo, o versículo 22 do Provérbios capítulo 17 e o versículo 22. Provérbios 17, você que tem Bíblia ou seu aplicativo já pode ir abrindo, tá certo? Capítulo 17, versículo 22, nós vamos estar meditando neste versículo. Eu tenho certeza que nós vamos aprender mais de Deus nesta madrugada. Daqui a pouco também nós estaremos orando pelas vidas. Eu queria pedir a você que está entrando ao vivo agora com a gente, nesse horário mesmo, agora, rapidinho, copia o link aí do Facebook e compartilha no teu WhatsApp com teus contatos. Vai que tem alguém acordado agora, precisando ouvir essa palavra, e você vai compartilhando rapidinho enquanto a gente não faz aqui leitura, tá certo? Então compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha no Face, compartilha aí no Message e compartilha também no seu WhatsApp. Eu quero também pedir a você que ainda não é inscrito no canal Olivia Mello, canal do YouTube, e também algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo lá no canal do YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha com muitas pessoas,
porque juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas que neste momento necessitam e precisam se alimentar da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem for chegando, vai dando aí uma paz do Senhor, um aceno para a gente ir registrando. A irmã Gorete também está com a gente ao vivo agora nesse momento. Queridos, a palavra de Deus hoje está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando neste versículo, tá certo? No versículo 22. E nós vamos falar aqui de um remédio hoje. Quem está precisando de cura, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Quem está precisando de cura, nós vamos já saber qual é o remédio certo que nós devemos tomar para curarmos as nossas feridas, as nossas angústias, as nossas dores, para curar as nossas enfermidades. E daqui a pouquinho a gente vai estar meditando nesta palavra que hoje, olha, já veio falando no meu coração desde cedo. Desde cedo que Deus vem falando ao meu coração e alegrando a minha vida, o meu espírito com esta palavra. E eu tinha que compartilhar com vocês nesta madrugada. Vamos lá, vamos fazer leitura. Provérbios 17. Versículo 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Você entendeu? Vou repetir, vamos lá. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Quem aqui que está ao vivo comigo já ouviu a frase: a alegria do Senhor é a nossa força? Acho que alguém já ouviu, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Embora não tenha essa palavra escrita na Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos encontrar e vamos meditar nesta palavra hoje. Vamos falar de alegria. Vamos falar de renovo em meio ao caos. Vamos falar de esperança em meio às lutas e vamos entender de onde vem essa alegria, de onde vem essa paz que excede todo o entendimento, de onde vem esse sentimento, esse bom remédio, como diz aqui em Provérbios. O coração alegre é como o bom remédio. E queridos, o coração alegre é como o bom remédio e o espírito abatido seca até os ossos. Você já parou para pensar ou fazer algum momento na sua vida em que você faz assim, tipo um propósito? Por exemplo, acordei hoje nós já estamos na madrugada de quarta-feira, dia 20 de maio. Mas você já parou para pensar, se você acordar e você dizer assim: olha, hoje nada vai me abater. Eu vou começar com um pensamento positivo e vou colocar na minha vida a alegria. Se a tristeza vier bater na porta, eu vou fechar a porta na cara da tristeza e vou dizer assim: tristeza, você vai embora. Porque hoje quem entrou na minha casa foi o Espírito Santo de Deus, foi Jesus que entrou na minha vida, e quando Jesus entra, até a tristeza salta de alegria. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Procure fazer um teste. Um dia inteiro pensando positivo, um dia inteiro enfrentando as lutas, as dificuldades com alegria. Aí você vai me dizer assim: Olívia, quantas e quantas vezes a gente está destruído por dentro? Quantas e quantas vezes a gente está angustiado por dentro e a gente coloca um sorriso no rosto para o dia ser melhor? Não é assim? A gente coloca aquele sorrisão no rosto, mas a alegria não é só sorriso. A alegria, ela é um estado de espírito. E nós precisamos transformar aquilo que é ruim em algo bom na nossa vida. Então faz um propósito. Começa o dia com esse pensamento positivo, com essa alegria no seu coração. Aí sabe o que é que você pode fazer também? Você pode fazer o seguinte: outro dia você acorda triste e fica triste o dia todo, para você ver a diferença de um dia triste e um dia alegre. Mas hoje eu vou te dizer aqui, através da palavra de Deus, o bom remédio.
o remédio que nos faz sentir esta alegria que excede todo o entendimento. Que mesmo na dificuldade, mesmo nas tribulações, mesmo em meio a essa pandemia que tem assolado o mundo, nós ainda continuamos, podemos sentir e podemos transmitir essa alegria no coração. Então vamos meditar um pouquinho. Hoje eu até fiz uma cola aqui para trazer pra gente, viu? Eu vou confessar para vocês que estão ao vivo aqui, que vão assistir essa mensagem depois. Olha só, dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus é que fortalece o seu povo. Há muitas formas de alegria, né? Existem muitas formas de alegria. Existem as formas de alegria que o mundo oferece, mas todas essas formas de alegria que o mundo oferece, elas são vazias, elas são superficiais e passageiras. Entretanto, a alegria do Senhor derramada sobre os seus filhos, ela é plena, forte e perpétua. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente acha que a nossa alegria é passar uma noite inteira acordada, né? Sei lá, ouvindo uma música ou perdendo tempo fazendo às vezes outras coisas, e a nossa alegria vai estar naquilo ali. A gente vai e passa a noite inteira ali naquele lugar achando que está se alegrando, e quando acorda no outro dia vem aquela tristeza, vem aquela solidão. Eu não venho te falar hoje de uma alegria passageira. Eu venho te falar hoje de uma alegria plena, de uma alegria perpétua, de uma alegria que é constante na nossa vida. E essa alegria só acontece quando você que está aí do outro lado me ouvindo nesta madrugada tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Quando Jesus chegar na sua casa, quando Jesus chegar no seu coração, quando Jesus chegar na sua vida, você vai conseguir sentir esta alegria. Porque apesar de ser, de esse ser um princípio amplamente encontrado na Bíblia, curiosamente não há um versículo bíblico que traga exatamente a frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe onde é que está isso? Na verdade, essa frase é uma adaptação de uma declaração que ela é encontrada ali no livro de Neemias. Olha só, gente, o que é que diz lá no livro de Neemias? Diz assim, dize-lhes mais, ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quem quiser ler essa passagem, está em Neemias, capítulo 8 e versículo 10. Agora vamos imaginar o que estava acontecendo ali naquele cenário, no livro de Neemias. Olha, os judeus escutaram que a alegria do Senhor é a nossa força, num contexto muito complicado da história. Eu vou contando aqui para vocês e vocês vão trazendo aí para nossa vida atual, tá certo? Enquanto eu vou contando aqui a história, você vai entendendo o que é que nós estamos passando agora e por que é que nós precisamos sentir essa alegria. Os judeus escutaram que a alegria do Senhor era a nossa força, num contexto complicado da história. Eles tinham estado, nas últimas décadas, no doloroso cativeiro babilônico. Durante o tempo de exílio, a terra natal daquele povo, ela ficou desolada. Jerusalém foi dominada por estrangeiros e o templo do Senhor na cidade ficou totalmente destruído. Por causa do seu próprio pecado, o povo da aliança acabou se tornando motivo de escárnio dos inimigos. Mas conforme o propósito do Senhor, havia chegado o tempo da restauração. Eu quero que você enfatize isso aí. Existem muitas coisas que estão acontecendo agora, exatamente com esta pandemia no mundo, porque é permissão do Senhor. E nós já falamos aqui em outras mensagens, você vai poder acompanhar no canal, do que existe na consequência do nosso pecado e o que é permissão de Deus. Mas muitas pessoas têm brincado com Deus nos últimos dias. Muitas pessoas têm zombado de Deus nos últimos dias. E nós sabemos que o que está acontecendo no mundo nada mais é do que a permissão desse Deus. Então muitas pessoas irão perecer por desobediência ao Senhor. Outras pessoas estão passando por esse deserto e vão sair vitoriosas porque o Senhor permitiu para que elas sejam moldadas e entendam que existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Naquela época, chegou o momento da restauração.
na vida daquelas pessoas, dos judeus. E eles escutaram ali do líder deles que a alegria do Senhor era a força deles. Então eu trago para você nessa madrugada: a alegria do Senhor é a nossa força. O momento de restauração da nossa vida já está chegando. Pela providência divina, o povo recebeu a permissão para voltar à sua terra. Eu acredito que pela providência divina, nós iremos receber a permissão de Deus para voltar à nossa vida. A vida normal que a gente levava há alguns dias atrás. Só que vai ser diferente. Nós vamos reconstruir a nossa história e, consequentemente, nós vamos fazer uma reforma não só na nossa vida carnal, como na nossa vida espiritual. Eu sinto verdadeiramente que a minha vida espiritual hoje é totalmente diferente de há 2 meses atrás. E eu tenho certeza que você que está entrando todas as madrugadas comigo aqui no Facebook ou no canal do YouTube tem sentido isso também. Deus está reformando a sua vida espiritual. Deus está reformando a sua vida. Deus está fazendo com que você entenda que vai muito mais além do que essa terra aqui. O propósito de Deus vai muito mais além do que os dias que nós temos aqui nesse plano terreno. E é esta a mensagem que Deus tem para os nossos corações. Em dado momento, após a reconstrução dos muros da cidade, o povo foi confrontado pela leitura e explicação da palavra de Deus. À luz da santa palavra, os seus pecados ficaram expostos e o povo sentiu o peso da sua rebeldia. Os judeus demonstraram quebrantamento e tristeza. Foi nessa hora, quando os judeus perceberam que é por causa do pecado deles que eles estavam com a terra destruída, eles começaram a se entristecer. Aí vem para a nossa vida. Vamos lá. A gente também se entristece, né? Quando a gente começa a pensar, quantas e quantas vezes eu desagradei ao Senhor? Quantas e quantas vezes eu fiz algo, meu Deus, que não te agradava? Eu negligenciei fazer a tua obra. Quantas e quantas vezes eu poderia estar dobrando o meu joelho, orando, Senhor Jesus, clamando pela tua presença e não fiz? E aí bate aquela tristeza no nosso coração, né? A gente se entristece, mas aí de repente vem uma palavra de esperança também. Vem uma palavra de esperança de que esse Deus, ele é misericordioso e ele nos perdoa e ele renova as misericórdias dele a cada dia e ele nos dá uma nova chance. Todos os dias nós temos uma nova chance de reconstrução da nossa história. Todos os dias nós temos uma nova chance para refazer tudo aquilo que nós deixamos de fazer ou aquilo que nós fizemos que não agradava ao Senhor. A gente tem a opção de deixar de lado e seguir em uma nova vida com Cristo Jesus. E foi nesse momento que Neemias encorajou o povo e disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como experimentarmos essa alegria fortalecedora? No próprio texto bíblico do livro de Neemias, aprendemos que o povo de Deus se apropria dessa alegria através do conhecimento, confiança e obediência à palavra de Deus. Anote aí: conhecimento, confiança e obediência à palavra de Deus. 3 segredos para você sentir a alegria do Senhor na sua vida. 3 segredos na palavra desta madrugada. Primeiro, conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Olívia, ou irmã Olívia, como eu faço para eu adquirir conhecimento na palavra de Deus? É muito simples. Você não precisa entrar em nenhuma faculdade. Você não precisa ter nenhum professor. Porque o próprio Deus fala conosco através da sua palavra na Bíblia. Comece lendo o livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Nesse livro de Provérbios, que são 31 capítulos, você pode até escolher um mês que tenha 31 dias, e aí você todo dia lê um capítulo de Provérbios. Você vai ter sabedoria para lidar com as pessoas, você vai ter sabedoria para saber como você deve agir no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Você vai aprender de Deus. Você vai aprender a sabedoria divina no livro de Provérbios. Então, a primeira dica, conhecimento. E aí eu dou a dica para você que quer começar a ler a Bíblia ou que já está lendo a Bíblia, lê lá o livro de Provérbios. Ali tem muitas verdades, você vai começar a enxergar a sua vida ali.
nesse livro, sabe? Deus nos ensina ali verdadeiramente aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia no livro de Provérbios. Então, conhecimento é a primeira coisa da palavra de Deus. Segundo, a confiança. Você vai conhecer e você vai passar a depositar a sua confiança no Senhor. E, claro, essa palavra, ela tem que estar na nossa vida como guia, que é a obediência. Então, você conhece a palavra de Deus, você confia em Deus e nesta palavra que nos guia e você obedece à palavra de Deus. Aí você vai ter um encontro com esta alegria que vai te dar uma força, que vai te dar assim um entendimento e uma paz que excede todo o entendimento humano. Mas, queridos, eu queria trazer outra coisa aqui pra gente. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força não significa dizer que nós somos imunes ao sofrimento, né? Você pode dizer assim, irmã Olivia, hoje você tá com a entonação diferente. Ontem você tava mais chorona. Antes de ontem você chorou mais no vídeo. Hoje você tá assim, com esse tom de alegria. Você tá passando assim esse tom de alegria, porque esse é o meu estado de espírito hoje. Mas isso não significa dizer que não tem dias tristes. Isso não significa dizer que eu não chorei de tristeza durante o dia. Porque nós não estamos imunes ao sofrimento. As decepções vão chegar, as angústias vão chegar. Nós vamos encontrar muitas pedras no caminho, muitos obstáculos. Todos os cristãos, todas as pessoas que conhecem a esse Deus, nós sabemos, a palavra de Deus já diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Então nós vamos ter os dias tristes, sim, vamos ter, mas pelo contrário, o verdadeiro cristão passa por muitas dificuldades, por muitas aflições, tristezas e tribulações. E sabe o que acontece com tudo isso? A gente chora, mas a gente sabe para quem chorar. A gente sabe onde procurar ajuda. E nós já falamos disso também em outros vídeos. Sabe? É aos pés do Senhor Jesus. É lá onde você tem que chorar. É lá onde você tem que derramar as suas lágrimas. Eu aprendi uma frase nos últimos dias que eu gravei no meu coração e quero repetir aqui nesse vídeo. O mesmo Deus que se alegra com o teu sorriso é o mesmo Deus que não despreza a tua lágrima. Então, se você tá triste, chora mesmo. Mas chora aos pés do Senhor Jesus. E coloca no teu coração esta palavra, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque nós choramos na presença do Senhor, na certeza de dias melhores, na certeza que quando amanhecer, a alegria virá. Seja no nosso tempo, não, mas no tempo de Deus. E fazendo sim a vontade de Deus nas nossas vidas. Pelo poder divino, pela força comunicada pelo próprio Deus aos seus filhos, nós somos capazes de experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância, que supera qualquer tristeza. Nós que conhecemos, que buscamos, que lemos a palavra de Deus, podemos até ser entristecidos, mas nós estamos sempre alegres. Nós poderemos até ser provados, mas nós sabemos que nós seremos aprovados no final do deserto. E era esta palavra que eu queria trazer para os nossos corações nesta madrugada. Foi isso que o Senhor Jesus colocou